Joana Galp, Teiko. Tens alguma história na tua vida onde esse teu lado do fighter tenha vindo mais à superfície? Quando você assim, lembras-te de alguma situação? Nunca me envolvi em cenas de pancadaria, não. Agora, acho que o facto de ser a única rapariga numa família grande de só irmãos, sempre... Caramba, tiveste que sobreviver. Exato, portanto acho que usei bastante não só os meus dotes de oradora e de convencer o meu pai e a minha mãe de que se calhar eu podia ter determinadas, enfim, coisas que os meus irmãos talvez não. Mas também, enfim, tive que lutar muito pelo meu espaço. Portanto, eu diria que desde pequenina que estou muito habituada a lutar pelas minhas coisas. Essa tua vontade de lutar também te levou, de alguma maneira, a fazer voluntariado durante algum tempo na ajuda de berço com crianças. O que é que tiraste desta experiência, Joana? Confesso que comecei o voluntariado numa perspectiva até um bocadinho egoísta, portanto eu estava num processo, a equacionar um processo de adoção e quis ter uma experiência por perto para perceber o que é que estas crianças passam e, portanto, foi até um bocadinho um ato, algo egoísta, mas depois com o passar do tempo fiz ali bons amigos, percebo que as crianças são crianças que estão em famílias de risco e, portanto, são colocadas ali enquanto esperam o seu futuro, ou voltam para as famílias, ou são adotadas, ou, enfim, a situação resolve-se. E é uma experiência pessoal de uma dimensão inacreditável. Portanto, fiz muitos bons amigos, todos eles, ou quase todos eles, já perfeitamente encaminhados. Eu vou entrar no 4º ano que faço este voluntariado, portanto, vou acompanhando. E é uma iniciativa que eu me sinto muito honrada de poder participar na vida destes miúdos e, portanto, continuo nesse projeto. Chegaste a adotar? Não, entretanto, infelizmente, a vida levou-me por outros caminhos, mas acho que quem adota, eu tenho o meu respeito, é uma dedicação para sempre. Com os filhos, eu acho que é igual, ou seja, com a nuance que as crianças não sendo tuas biológicas, mas são tuas de qualquer forma, de alma e coração, mas não sendo tuas biológicas, trazem-te complicações que os teus filhos tu levas de outra forma e, portanto, tens que estar disposto e mais do que disposto a lidar com isso. E eu acho que estaria preparada. Enfim, a vida levou-me depois por outros caminhos. És uma pessoa muito tecnológica, gostas muito de tecnologias? Eu gosto de gadgets quando entendo que têm efetivamente alguma mais-valia para a minha vida. Agora estou com esta coisa da Voice, tenho o Google Home, é uma grande novidade. Já está em português, não é? Já está em português, mas é português do Brasil, pelo menos a versão que eu tenho. E portanto estou um bocadinho a ambientar-me com aquilo, com o sistema. E acho muito giro, mas acho giro que ordens é que lhe dá? Olha, adoro a história de entrar em casa e ele mal detecta que eu chego, começa a dar uma playlist do Spotify que eu adoro. Pronto, mete logo música. Depois também está ligado ao Netflix, permite dizer, ok, quero ver o episódio X e ele automaticamente liga à televisão. Ou seja, tem uma série de funcionalidades. É o teu mordomo, não é? Está a falar de serviço. Sim, é um bocadinho. E é ótimo, eu como vivo sozinha, é ótimo chegar a casa e dizer Hey Google, how's the weather? E ele responde, tipo, olha, tenho ali uma coisa que me responde, é ótimo. E de repente estamos num filme americano, não é? Isso, é um bocadinho. Também sei que és muito fã ou admiradora de Ray Kroc, o fundador da McDonald's, não é? Sim. Que fez aquilo que nós sabemos, ao negócio que é hoje a McDonald's. Explica-me lá este teu fascínio pela fast food. Olha, para já porque foi das primeiras contas que trabalhei na Emirec, fazia a parte de relações públicas da abertura dos restaurantes da McDonald's, portanto tenho um certo carinho pela marca e gosto bastante da história do Ray Kroc porque tem uma dualidade que eu acho interessantíssima, que é um homem que deu tudo e construiu o império que nós conhecemos, mas nem sempre da forma mais correta. E eu acho que é uma dualidade interessante, porque eu não acredito nas pessoas que são sempre boas e corretas em todos os momentos. Não existe, porque nós somos seres humanos e todos nós temos esta dualidade dentro de nós. E portanto, acho a história do Ray Kroc tão genuína e tão desempoeirada, no sentido em que mostra de uma forma tão factual que, sim, a coisa deu-se, mas by the way, lá no meio, nem sempre foi a pessoa mais ética.
que fez com que eu ficasse com uma grande admiração pelo seu percurso e pela forma como a própria McDonald's fala de forma aberta sobre a temática. Qual é a tua máxima de vida? Olha, eu acho que é um bocado o verbo ir. Fiz 45 anos, cheguei aqui a um momento da minha vida em que estou a pensar what's next, o que é que faço a seguir, o que é que quero, o que é importante para mim. E na realidade acho que quero permitir-me aos 44 encontrar um desporto que não tem nada aparentemente a ver comigo e afinal adoro e, by the way, é ótimo para mim. E isso só se consegue dizendo sim às coisas que vão surgindo à tua vida. Portanto, eu neste momento é sim, bora, vou experimentar. Então by the way, vamos continuar a aula. Então vamos, certo? bora. Querem outra vez? Se calhar é melhor, porque eu fiquei tipo... Posso pegar no by the way? Isso. Joana, e by the way, vamos continuar o nosso treino. Isso, bora.